Recomeçando hoje, então, nossas reflexões sobre a temporada 26, que fala sobre vínculos que adoecem, relações que libertam a gente. Semana passada nós vimos várias nuances desse tema, entendemos muitas coisas e vamos continuar essa semana, são 15 dias, são 21 dias, falando sobre os vínculos relacionais, entendendo o quanto é importante a gente compreender a forma como nós nos relacionamos. Lembrem, o que é um vínculo relacional? Um vínculo é a energia e a forma como existe uma relação, certo? É a conexão entre duas pessoas, duas questões, duas situações. Então, o vínculo é a forma como é a força que tem essa relação e muitas vezes a forma como esses vínculos acontecem adoecem a relação ou faz com que haja uma desconexão. Hoje vamos continuar entendendo esse processo. Para que a gente possa entender esse episódio, precisamos compreender algo bem importante. E isso é fácil assim, a gente entender. Todos nós somos seres diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais. Por quê? Porque nós carregamos histórias diferentes, carregamos processos de consciência diferentes. Nós somos diferenciados enquanto seres humanos. Forma física, forma fisiológica, forma intelectual. Somos diferentes. Temos tamanhos diferentes, podemos assim dizer, né? Em várias características diferentes. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente entende que não pode haver igualdade. Não é de igualdade, pode haver unidade. Ou seja, dois elementos com um único objetivo. Agora, dois seres iguais, não tem como ser seres iguais, porque nós sabemos que nós somos quem nós somos pelas experiências que nós passamos. E ninguém passou as mesmas experiências um do outro. Passamos experiências diferentes. Então, nós somos seres diferentes. Porém, nós somos seres adaptáveis, não é mesmo? Todos nós, o ser humano é uma característica do ser humano. Nós somos seres adaptáveis e temos uma fantástica capacidade de adequação ao meio, ao ambiente, dependendo da necessidade. E aí, se nós formos olhar para culturalmente como funciona a nossa construção, a nossa criação, nós vamos entender que nós aprendemos desde muito cedo a viver pelas expectativas dos outros, a nos adaptar ao meio, certo? Isso nós aprendemos aonde? Lá na nossa família. Nós entendemos dentro dessas dinâmicas desse círculo familiar, que nós precisamos nos adaptar e precisamos suprir as expectativas do outro, da sociedade, da nossa família, do nosso cônjuge. E isso, né, quando eu falo outro, falando sociedade, trabalhos, amigos, enfim, isso nós aprendemos lá atrás. Aprendemos a suprir as expectativas. Aprender a suprir expectativas é, sim, uma necessidade existencial do ser humano. É uma programação que nós precisamos nos encaixar nas situações. E o que é encaixar? Encaixar no sentido literal é se você se acomodar, né? Você se acondicionar em uma caixa, um caixote. Se encaixar é algo, é algo como analisar a situação e se adaptar à situação do jeito que ela é. Isso é encaixar-se às situações, certo? Agora, por que a gente acontece isso? A gente se encaixa em situações. Vocês querem ver um exemplo? Vocês já viram aquele filme de Super-Homem? Clássico, né? O que o Super-Homem no filme lá de Hollywood fazia? Ele era um super-herói. Ele tinha superpoderes, ele podia fazer o que ele quisesse, tinha uma força, poder fantástico. Porém, por uma necessidade dele, ele vestia uma identidade de Clark Kent, que era o fotógrafo, né? Lá do jornal. E nessa identidade, ele se encaixava como um ser humano normal. Mas, porém, era uma estratégia dele, numa necessidade dele estar no meio
das pessoas. E aí ele não poderia mostrar quem ele era. Então, o Super-Homem fez? Vestiu se encaixou em um personagem chamado Clark Kent, que não tinha, uma pessoa comum, então ele diminuiu o poder que ele tinha, escondeu o poder que ele tinha, para que ele pudesse viver naquele meio. Porque se ele se mostrasse, ele seria diferente. Ele poderia causar confusão no meio, certo? E o episódio de hoje é justamente esse. As relações onde eu preciso ser menos para caber. De novo, o episódio de hoje é as relações que eu preciso ser menos para eu caber. E nós sabemos agora que é muito fácil a gente fazer isso, nós somos seres adaptativos. Depende da necessidade, eu faço isso, você faz isso. Talvez você esteja fazendo isso a vida inteira, se rebaixando, se encaixando para poder caber em alguma caixa, certo? Isso está relacionado com a adequação. Existem relações, sim, que só funcionam se você se calar um pouco mais, se aceitar um pouco menos, se esconder um pouco, se não brilhar demais. Esses vínculos, ao invés de expandir a gente, esse tipo de relação, esses vínculos, né, relacionais, em vez de expandir quem você é, eles pedem que você diminua. Para quê? Para não se incomodar, para não causar conflito, para não desorganizar a estrutura emocional muitas vezes do outro, certo? Então, quando uma relação exige que você seja menos do que você é, isso não é amor, gente. Isso não é amor. Isso é contenção. Ou seja, é uma prisão que você está aprendendo quem você realmente é, para que você possa se encaixar aquela situação, se encaixar aquela relação. E pode ser uma relação profissional, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação amorosa, um casamento, certo? E por que a gente faz isso? Por uma necessidade. Assim como o Super-Homem fazia pela necessidade de estar no meio, nós fazemos uma necessidade, e muitas vezes é uma necessidade, e geralmente é uma necessidade inconsciente, e muitas vezes é por quê? Por medo. Medo da rejeição, sabe? É o medo do outro não saber lidar com o tamanho que você tem, com a sua inteireza. É o seu medo de ser rejeitado se você ousar ser inteiro nessa relação. Isso a gente aprende muito bem lá na infância, sabe? Esse é um tipo de vínculo que nasce muitas vezes de feridas antigas, geralmente na infância, onde a criança aprendeu que ser mais que o outro incomodava, que falar demais irritava, que querer demais era egoísmo, que ser diferente era errado. E agora, adulta, a gente tenta caber em qualquer espaço, contando que não seja rejeitado, rejeitada, abandonado, abandonada. Só que isso tem um preço. E qual que é o preço dessa, né? Esse encaixe cobra caro da vida da gente? O preço é muito alto. É a identidade sufocada que a gente tem. É a autoestima corroída. É o brilho da alma que se apaga. E o pior de tudo, a gente tem uma falsa ideia de que o problema é sempre a gente. Ah, eu que sou o problema, porque eu não estou conseguindo me adaptar à situação. E às vezes a situação é uma situação que é abaixo de você. Apenas muitas vezes você é obrigado, você se sente obrigado a estar no meio onde não é o teu meio, porque você precisa se encaixar. Gente, não faz sentido isso. Vou falar de novo. Esse encaixe cobra um preço caro. É a tua evolução, sabe? É o teu desenvolvimento. É o teu brilho, o brilho da tua alma que vai se apagando. Por quê? Por causa de uma necessidade. Faz sentido isso? Faz sentido a gente ter esse processo? Não faz sentido, gente. Então a gente precisa compreender que uma relação verdadeira não pede contenções nem adequação. Uma relação verdadeira não pede esse tipo de adequação. Nós não precisamos fazer isso.
Qual é o propósito que a gente faz isso? Qual o propósito que você faz isso? Que você se diminui para ser aceita por alguém ou pelo meio? Não faz sentido. Numa relação verdadeira, tá? Há espaço para o crescimento mútuo e esse é o fundamento da sistêmica, é o fundamento das constelações familiares, o fundamento da lei da vida. Preciso que haja o equilíbrio da troca, sem que precise que um abaixe-se para caber no meio. Lembra, nós somos seres diferentes, nós não somos seres iguais. Não há como haver igualdade, pode haver unidade. Pode haver aquele que tem menos brilho, viver com aquele que tem mais brilho, sem um ofuscar o brilho do outro. A gente tem medo de ofuscar o brilho daquele que tem menos do que a gente, e a gente se abaixa para poder caber. Você não veio no mundo para caber. Compreenda isso. Você não veio no mundo para caber em pote nenhum, em caixa nenhuma. Você veio no mundo para ser quem você realmente é. E se você é maior do que você está mostrando ser, é porque alguma coisa errada está acontecendo. E lembra, quem te ama de verdade, quem te respeita de verdade, ama também o que você é, do jeito que você é. Ama a sua grandeza, do jeito que você é. E não importa se você é menor ou maior, não de importância, mas muitas vezes de conhecimento, muitas vezes de clareza, não importa. Há a possibilidade, sim, de coexistir na igualdade, sabe? Na unidade, perdão, não na igualdade, na unidade, quando os dois se completam e os dois conseguem, duas situações conseguem conviver e se respeitar por quem são. Compreendem? Vamos pensar sobre isso, vamos iniciar a semana olhando para as nossas caixas, vamos ver se nós não estamos encaixados em algum processo, vamos deixar nossa luz, nosso brilho refletir, porque muitas vezes essa reflexão, né, que nós vamos fazer hoje pode nos tirar de situações onde nós estamos nos diminuindo para que nós possamos nos adequar a uma realidade que não é a nossa. Nós não precisamos disso. Combinado, povo? Vamos pensar sobre isso? Vou deixar uma reflexão bem importante nessa segunda-feira, friazinha, para que possamos pensar sobre o assunto. Reflexão, então. Lembrem, esse conteúdo está lá, está disponível para vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, né? Sinalizem ali as notificações para que você possa receber. Todos os dias tem vídeo novo, né, de reflexões no Instagram, no YouTube e no Instagram também. E se você não faz parte ainda da comunidade Ninho das Águias, as inscrições estão abertas, estamos fazendo um grande trabalho, um projeto novo no Ninho das Águias, na comunidade. Vai aqui no link do YouTube, no YouTube tem um link desse vídeo, na bio do Instagram também tem um link. Vai lá, se inscreva, faça parte dessa comunidade de estudos profundos com aulas semanais para que a gente possa compreender e mudar a nossa vida. Certo? Então, pessoal, reflexão que eu vou deixar para vocês hoje é: você está se encaixando ou se cortando em pedaços para caber onde não há espaço para a sua verdade? Vamos de novo? Você está se encaixando ou se cortando em pedaços para caber onde não há espaço para a sua integridade, para a sua verdade? Ou as suas relações te respeitam por quem você realmente é? Porque se não te respeito por quem você realmente é, talvez essas relações não sejam tão importantes quanto você acredita que é. Vamos pensar sobre isso? Sim? Certo, pessoal? Então vejo vocês amanhã às 7 horas aqui na Acorda pra Vida para continuarmos esse estudo sobre os vínculos relacionais, os vínculos que adoecem e as relações que amadurecem. Vejo vocês amanhã então aqui no Acorda pra Vida. Beijo no coração. Desejo que essa semana seja intensa, de muitas alegrias, muitas bênçãos na vida de todos vocês. Que o nosso Criador possa abençoar a tua vida, abençoar o teu dia, abençoar a tua família. E acredita, hoje sempre, com todas as tuas energias, que hoje, haja o que houver, será um extraordinário dia. Certo? Beijo, gente. Vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau.